Esse vídeo é para você que tem pena de podar sua rosa do deserto. Vou mostrar aqui algumas plantas que eu vou fazer a poda. Vou mostrar qual a hora correta de se fazer a poda, as horas corretas, né? O momento, dependendo da planta, você tem momentos diferentes. Por exemplo, essa daqui é uma planta que não teve um desenvolvimento muito satisfatório. Ela está fina, está mais comprida, teve queda de folhas, né? Tá recuperada já aqui as folhas, então resolvi fazer a poda nessa planta. Vou fazer em todas essas outras aqui de trás. E na parte final do vídeo eu vou mostrar os resultados de outras podas que foram feitas, tanto as que deram errado como as que deram certo. Então vamos começar por essa daqui. A primeira dúvida que surge é onde devo fazer o corte, né? Preste atenção nessa parte da planta, não corte abaixo da primeira cicatriz da primeira folha, ok? Senão a sua planta não brota. Ela tem que ser dessa primeira cicatriz para cima. O que você pode fazer é contar 5 cicatrizes, né? Você vai cortar acima do quinto par de folhas. Assim você terá 10 gemas para ela nascer. Não vai nascer as 10, é lógico, mas vai nascer pelo menos aí duas, né? Pelo menos a expectativa é que nasça pelo menos 2 brotos, né? Tem que ter mais broto do que já tinha. Lógico que nem sempre isso acontece, mas na maioria das vezes dá certo. É lógico que se você quiser, você pode fazer o corte um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para baixo já é um pouco arriscado. Eu vou fazer nessa altura aqui. Corte feito, isso aqui você pode colocar para enraizar se você quiser. Se não quiser, você joga fora. E aqui no corte a gente vai selar o corte. A gente tem que fazer alguma coisa nesse corte aqui. Eu normalmente coloco cola instantânea, mas você pode colocar canela se você quiser. Eu coloquei aqui cola instantânea, eu prefiro a cola instantânea do que a canela. Acho que a cicatriz fica melhor. E aí eu vou espalhar, veja que reage, a cola reage com a seiva e rapidamente ela seca. Aqui deu até errado. Aqui secou tão rápido que acabou desgrudando, eu vou ter que colocar mais um pouquinho de cola. A ideia aqui é fechar qualquer porta de entrada para fungo ou bactéria, ok? Assim a sua planta vai ficar segura. Gente, podar a planta não oferece... Eu arrisco dizer que não oferece risco nenhum para a sua planta. Eu nunca perdi planta por ter feito poda. Entendeu? Se você tomar esses cuidados aí, depois que você cortar, se você passar lá a cola, se você passar a canela, né, se você preferir, você não vai ter problema nenhum. Não tenha medo de podar sua planta, você vai ter um ótimo resultado depois. Vamos fazer aqui uma segunda. Vou pegar essa daqui que já está um pouquinho mais desenvolvida. Ela é da mesma idade que essas outras, gente, só que ela desenvolveu um pouquinho mais rápido. Mas ela ainda não está 100%, ainda tiveram outras que estão bem mais desenvolvidas que essa. E olha, eu vou fazer a contagem aqui, ó, das geminhas de brotação. Eu conto 5, aqui, 4, 5. Então aqui é mais ou menos onde eu vou fazer o corte. Posso fazer um pouquinho mais para cima se quiser, não tem problema nenhum. Como eu disse anteriormente, só é mais arriscado se você cortar muito para baixo, porque se der algum probleminha, é difícil dar problema? É, mas se der algum probleminha, rapidamente você vai perder sua planta, caso dê algum problema. Repito o procedimento aqui da cola, coloco aí 2 pingos, esse aqui é um pouco maior, e agora é só espalhar com o palito. E pronto, está feito o procedimento, agora não precisa fazer mais nada, só esperar brotar novamente. Enquanto eu vou cortando essas outras, eu vou responder uma pergunta que de vez em quando eu recebo nos meus comentários, que é: podar a planta faz o caudex engrossar? Eu lembrei dessa pergunta agora porque a maioria dessas plantas aqui estão com um caudex bem fininho. Então eu lembrei disso. E a resposta é: a curto prazo, não. A poda da planta é feita para você formar uma copa. Mas a longo prazo, se você tem uma copa maior, você vai ter, consequentemente, uma produção de energia da planta muito maior. Então, você vai, a longo prazo, ter uma planta que vai conseguir acumular mais energia e, consequentemente, vai acumular mais matéria dentro do caudex, né? O caudex ele não é só água. O caudex ele é água e energia, né? No caso da planta, ela acumula energia na forma de carboidratos e açúcares. Então, uma boa formação de caudex, além da genética da planta, é claro, também depende de um bom enraizamento e também depende de uma boa copa, ok? Sim, também de uma adubação correta. Agora vamos ver alguns resultados. Primeiro eu vou mostrar os que deram certo. Eu tenho aqui uma planta que eu podei recentemente. Tem mais ou menos uns 20 dias, não, tem um pouco mais, tem um mês mais ou menos. Agora que eu lembrei. Essa outra aqui é que tem 20 dias. Então são duas plantas que a poda deu muito certo.
Eu fiz essa poda nesse enxerto aqui e olha só, já dá para perceber a quantidade de brotos que saiu aqui dessa parte de cima do enxerto. Essa planta ela tinha apenas um galho e agora ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 galhos. Então onde tinha um galho, gente, vão ter 6. Significa que a copa dessa planta ela vai ser muito mais forte, muito mais frondosa e ela vai ter um desenvolvimento muito melhor, sem contar a quantidade de flores aqui que também vai ser muito maior. Se você tem 6 galhos, 6 frentes para essa planta, você vai ter 6 locais produzindo botões diferentes. Aqui eu vou mostrar essa outra, eu fiz 2 enxertos aqui, já tem um tempo, tem vídeo dessas plantas aí, que são enxertos balãozinho, né, onde eu pego uma mudinha pequena e corto e enxerto ela em outra planta já um pouco maior. E aqui só tinha um galho cada, né, o galho estava fino, estava meio comprido, e eu cortei para ver o resultado, para ver no que é que ia dar. Confesso que eu não botei muita fé não, eu achei que ia nascer um broto em cada, que esse enxerto ia dar errado. Mas olha aqui, ó, esse aqui nasceram 3, botar assim que fica melhor de visualizar. Nasceram 3 nesse aqui que estava um pouquinho maior. E nesse aqui da frente nasceram 2. Então onde antes eu tinha apenas 2 brotos, um em cada, agora eu tenho 5. Então é uma vantagem muito boa. Então essa planta aí, eu estou com muita expectativa com essa planta. Que esse balãozinho aí vai ficar bem legal. Olha essa outra aqui, olha a queimadura que essa planta tava. Queimou bastante aqui do sol. A planta já recuperou, não vai apodrecer essa parte aí. Mas olha a copa dela como está interessante. Eu fiz uma poda nela depois que ela queimou aqui do sol. E olha como tá legal. Já está bem cheia. Essa poda eu não lembro quantos dias fazem. Mas nesse tamanho aqui deve estar com cerca de 40 dias. E olha só, tinha um broto também e agora tem 3. Então essa planta aí vai ficar com a copa bem legal. Sobre essas duas aqui eu vou falar separadamente daqui a pouco. Agora vamos mostrar os que deram errado. Aqui eu tenho uma planta enxertada. Olha o tamanho dessa planta. Bem comprida, bem caneluda. E aqui, gente, aqui tinha um enxerto com um único broto, ok? Eu fiz uma poda aqui para fazer enxerto, para colher material genético. Nasceu só um galho. Aqui em cima fiz outra poda e olha só o tamanho do galho. Então aqui é um bom exemplo de quando a poda dá errado. Não é que ela deu errado porque a planta está viva, né? Mas ela não atende às nossas expectativas. Fica aquele galhão longo, né? Aqui eu ainda não desisti. Quando eu replantar eu vou fazer outra poda nessa planta. Não desisti dela não. Vou fazer outra poda e ver como é que ela se comporta. E aqui eu tenho mais uma poda que não foi muito bem sucedida. Aí você vai dizer, como assim não foi bem sucedido? Eu estou vendo um monte de broto aqui na parte de baixo. Gente, esses brotos aqui cresceram naturalmente, já estavam aqui antes de eu fazer a poda. Eu fiz a poda aqui em cima e ele nasceu apenas esse galho aqui de cima, né? Ela priorizou a energia toda para esse galho aqui de cima. E todos esses brotos aqui de baixo, eles entraram numa espécie de dormência. Estão saindo agora. Já faz muito tempo que eu fiz essa poda, agora está começando a brotar aqui embaixo, então eu acho que ela meio que vai reagir. Essa planta está muito bem pegada, está muito bem enraizada, não sei por que aconteceu isso, talvez eu faça uma outra poda aqui na parte de cima para estimular ela a criar esses galhos aqui de baixo, porque ela vai ficar com a copa muito boa. Mas quando eu fiz essa poda, não foi essa expectativa que eu tinha, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês 2 plantas que estão no ponto de fazer poda. Olha essa aqui, ela perdeu as folhas, deu aqueles fungos de folha e ela está começando a nascer aqui embaixo. Já tinha esses brotinhos e eu vou podar esse ramo central aqui para ver se ela fica com a copa melhor. Que depois eu quero utilizar essa planta para a produção de sementes. Que a flor dela é bonita, é uma flor vermelha dobrada com as bordas marrons. Essa daqui é uma irmã dela, né? Também é vermelha dobrada com as bordas marrons. Porém essa daqui tá manteve as folhas, né? Aqui embaixo ela tem alguns brotinhos pequenos, mas nada demais. Essa aqui também está no ponto de poda. Mas olha como a copa dessa planta é bonita. Olha como as folhas dela são bonitas. Imagina essa planta com 4, 5 ou 6 galhos desse aqui. Vai ficar uma coisa bem legal. Então, mesmo ela estando bonita assim, não tenha medo de fazer poda. Se sua planta tem apenas um galho, não tenha medo de fazer poda. Faz a poda, cultiva a sua planta da maneira correta que ela vai se desenvolver muito bem. E agora vamos falar
sobre essas duas plantas aqui. Essas duas plantas têm um caudex muito peculiar e elas passaram pelo processo de poda. Dá para ver aqui a cicatriz, ó. Ela sofreu uma poda apical e ela desenvolveu aqui, ó, vários brotos. E essa daqui também passou pelo processo de poda. Olha aqui a cicatriz, ó, uma poda apical também, né? Mais ou menos ali no quinto par de folhas. E olha que desenvolvimento incrível na copa dessas plantas, né? Aqui a da direita está um pouco maior, mas a da esquerda também está muito boa. Para você que tem pena de fazer poda, você não tem esse resultado aqui. Na maioria das vezes você não tem esse resultado naturalmente. É possível acontecer? É. Mas se você quiser ter esse resultado aqui com mais frequência, você vai ter que fazer poda. Essa daqui até devia estar com uma copa maior, mas eu fiz dois enxertinhos nela aqui. Mas depois essas plantas não vão crescer mais, esses enxertos. Eu vejo que muita gente tem pena, tem dó da planta quando a gente corta, mas quando eu mostro uma planta assim, a pessoa não tem pena. Ou seja, é meio estranho, porque essa planta passou por aquele processo de poda para poder ficar assim. Eu normalmente não costumo ter pena de planta. Se eu achar que devo cortar, eu corto sem dó nem piedade, corto mesmo, né? Porque na maioria das vezes o resultado que a gente tem acaba sendo positivo. Lembrando que essas duas plantas aqui não fui eu que fiz a poda. Já comprei essas plantas, já com essa estrutura aqui. Elas estão um pouquinho mais gordinhas do que quando eu comprei, né? Mas eu comprei elas assim. Não fui eu que fiz a poda nelas. Então, se você tem uma planta aí que está meio caneluda, está com um galho só, e você quer uma copa mais frondosa, você quer uma planta mais desenvolvida, você quer planta com muita flor, não tem outro jeito, é poda, né? Perde esse medo de fazer poda nas plantas, que você vai ter ótimos resultados.